Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da manifestação pela anistia que vai acontecer em Brasília agora, dia 7 de maio, nessa quarta-feira que vem agora, uma manifestação muito importante, porque como eu estou falando para vocês, o assunto da anistia, que o PT e o STF queriam dizer não, que acabou, que já enterrou a anistia, que já acabou, isso é falso. Não enterrou a anistia coisa nenhuma, a coisa está sendo discutida, o pessoal lá está tentando fazer propostas e coisa e tal, mas o assunto continua vivo e é muito importante mostrar apoio a essa pauta. O Bolsonaro está convocando o pessoal, o protesto vai ser no dia 7 de maio, quarta-feira que vem agora, e ali na torre de televisão, no eixo monumental ali em Brasília, vai ser o aquecimento. Dali o pessoal vai caminhar até o Congresso Nacional, todo mundo em paz, sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão, sem quebrar nada, tudo certinho, manifestação pacífica para demonstrar o apoio ao projeto da anistia. Vamos falar sobre isso, porque é um assunto muito importante, tem muita coisa em jogo aqui. Essa notícia foi sugerida por Curirim Libertário, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro convocou o pessoal, convocou congressistas, governadores, o pessoal todo. A manifestação está sendo liderada pelo Silas Malafaia. Vocês sabem, o Bolsonaro está doente. Ele falou que pode ser que vá, tá aqui, ó. Bolsonaro diz que pode ir à manifestação pró-anistia em Brasília no dia 7. Mas mesmo que ele vá nessa manifestação, pô, ele acabou de fazer uma cirurgia enorme agora, ainda está se recuperando, então se ele for, ele vai só dar uma passadinha por lá, quem vai tocar a coisa mesmo vai ser o Silas Malafaia, mas é uma manifestação muito importante, o Bolsonaro está apoiando essa manifestação. Para quem não conhece Brasília, aqui é o eixo principal, o eixo monumental de Brasília, né? A torre de televisão fica aqui, ó, Hoje em dia eu acho que isso aqui é só um monumento, né? Eu não sei se ainda transmitem televisão a partir daqui, porque tem a nova torre de televisão digital que tem lá em Brasília. Eu não sei se eles ainda usam isso daqui, mas isso daqui era o local original da torre de Brasília, né? Porque Brasília é muito plano, então eles fizeram uma torre grandona aqui para fazer a transmissão de televisão de Brasília. Então, mas virou, de qualquer forma, um monumento histórico lá, aquela coisa toda. É bonito mesmo, é bacana, a vista dali é muito bonita. Enfim, vai começar aqui e eu imagino que o pessoal vai seguindo pelo eixo monumental. Eixo monumental é essa coisa aqui e vão andando até o Congresso Nacional, fazer uma caminhada até o Congresso Nacional, que fica aqui embaixo, e essa vai ser a manifestação, né? Deve ter um monte de gente, como eu falei para vocês, o Bolsonaro disse que talvez esteja lá, mas certamente ele não vai estar toda a manifestação, ele está se recuperando ainda, deve dar só uma passada por lá para dar uma força nessa manifestação, né? Aqui, ó, ele saiu já da UTI, tá? Já está em quarto lá no hospital em Brasília, mas é lógico, a recuperação dele ainda depende, talvez ele nem consiga ir, porque ele vai depender dos médicos autorizarem ele ir nessa manifestação, mas mesmo que ele vá, certamente vai ser uma participação tímida por lá. De qualquer forma, é um tema muito importante, né? Quem estiver em Brasília e puder ir, eu recomendo que vá. Realmente é uma coisa muito bacana, isso daqui, muito importante para várias coisas, tá? Até porque muita gente está colocando aqui que é a primeira manifestação depois do 8 de janeiro. Eu não sei não, acho que já teve outras manifestações em Brasília. Mas é importante também acabar com esse medo de manifestação lá. Vai ser manifestação pacífica, o pessoal vai só caminhar, vai só protestar e falar justamente sobre o que é pedido nesse caso, que é o projeto da anistia, né, para simplesmente tirar o pessoal que foi acusado de crimes absurdos, a 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia. De novo, eu acho que a anistia que foi proposta até pelo líder do PL, né, o Sóstenes, de que os crimes contra patrimônio continuem, ou seja, quem quebrou coisa, quem destruiu o patrimônio público, esse pessoal continuaria pagando por esses crimes, porque eu acho que é o certo isso mesmo, não deveria ter sido um protesto violento. Mas outras pessoas que só porque estavam lá manifestando não quer dizer que quisessem golpe. Então essa ideia toda de acusar as pessoas de crime de golpe de Estado ou de atentado violento contra instituições democráticas, essas coisas sem sentido nenhum que o Alexandre de Moraes está colocando, isso aí seria anistiado e essas pessoas não teriam as penas. Daí as penas todas devem cair para coisa de 1 ano, 2 anos no máximo, e a maior parte das pessoas já seria liberada imediatamente, né? Então acho excelente isso daqui. Repara, o que está acontecendo, né? A oposição quer o acordão. Se a oposição está querendo o acordão, é porque eles já sabem que perderam.
presta atenção. Por que o Randolph Rodrigues ia estar falando isso daqui? Ó? É uma mão estendida para a conciliação nacional, diz o Randolph, sobre a proposta de redução das penas do 8 de janeiro. Né? Então o que eles estão querendo fazer? Eles querem fazer uma lei que altere as penas do Código Penal para os crimes de atentado violento, não sei o que lá, atentado contra as instituições democráticas e golpe de Estado e coisa e tal, e daí reduziria a pena do pessoal acusado para isso, e a ideia é diminuir para quem participou e aumentar para quem é líder e coisa e tal. Mas aí não faz diferença, porque como eu já expliquei para vocês, no direito penal brasileiro, a lei só retroage para beneficiar o réu, então só seria válida, no caso, a redução das penas para o pessoal do 8 de janeiro. Né? É a proposta que eles estão fazendo aqui para tentar matar a anistia. Né? Aqui, ó. Hugo Mota se reúne na próxima terça-feira, ou seja, um dia antes dessa manifestação do Bolsonaro. A manifestação do Bolsonaro é no dia 7, na quarta-feira. O Hugo Mota vai se reunir na terça-feira com líderes do PL e da oposição para discutir o projeto da anistia. Por isso que é importante essa manifestação ter gente, para justamente dar mais pressão nisso daí. E aquilo, eu falei, eu avisei vocês isso, né? Que o Lula estava falando, não, que acabou, que o projeto da anistia foi enterrado, que acabou o projeto, que não tem mais e não sei o que lá. E eu falei para vocês, não é bem assim não, estão negociando ainda a coisa, né? Aqui, ó, olha a coluna canalha do Hélio Schwartzman, né? Estancar a anistia. Ainda que soe heterodoxo, é positivo que o STF contribua para evitar a aprovação de um perdão generalizado à tentativa de golpe, não sei o que lá. Ou seja, o STF quer entrar, está fazendo política, né? O que não deveria fazer de maneira alguma, né? Mas, de novo, por que o pessoal está oferecendo essa alternativa? Porque eles já viram que vão perder. Eles já viram que vão perder esse negócio, já viram que vai ser aprovada a anistia no Congresso, por isso que estão oferecendo esse negócio de não, porque vamos fazer um meio termo aqui, não sei o que lá. O meio termo já está decidido. O meio termo é não anistiar os crimes contra o patrimônio. O pessoal que quebrou coisa lá vai pagar por esses crimes. A anistia para o suposto golpe de Estado, não sei o que lá, isso tudo fica anistiado. Esse já é o meio termo que a oposição está colocando, né? E a esquerda está querendo dar um jeito de parar com isso, por quê? Porque eles querem usar a narrativa. Esse processo todo do STF aí contra Bolsonaro e coisa e tal, como eu já falei para vocês, isso não tem nada de jurídico. Isso é puramente uma arma de propaganda. É para dizer que teve um golpe de Estado, coisa. Que golpe que teve, cara? Foi um protesto que deu errado? Foi um protesto que deu errado, concordo plenamente. Golpe de Estado, num domingo, não tinha ninguém lá, não teve nada. Olha, não ficou, o STF não ficou sem funcionar um dia. O Senado, o Congresso não ficou sem funcionar um dia. Não teve nenhuma solução de continuar, não teve nenhum problema naquilo ali. Ou seja, por mais que tenha sido horrível o quebra-quebra que as pessoas falaram, dizer que isso aí afetou, que isso tentou dar golpe de Estado, isso é lorota, né? É um absurdo aqui, ó. No momento certo, nós vamos decidir sobre a anistia, disse o Hugo Mota. Daria importância de manter esse negócio, tá? Tá aí nos jornais a questão do INSS, do roubo do INSS, coisa e tal, e eu acho que é importante realmente falar sobre isso, é importante ver a importância do roubo do INSS, da corrupção do Lula no INSS, mas a verdade é que a anistia é, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, ainda mais importante no final das contas para resolver essa questão toda de uma vez por todas, né? Olha para essa coluna da Cantanhede aqui, como é que o pessoal da esquerda está vendo essa questão do 8 de janeiro, da anistia e da CPI do INSS aqui, ó. Anistia para o 8 de janeiro e CPI do INSS andam juntas a favor de Bolsonaro e contra Lula. Olha só aqui, ó. Os ventos no Congresso sopram contra o presidente Lula e a favor não exatamente de Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Eu não sei de onde é que ela tirou isso, porque não existe bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? O que atrai o poderoso Centrão e impõe derrotas ardidas para o governo. Aqui, ó, 2 exemplos. Anistia do 8 de janeiro para livrar o próprio Bolsonaro. É falso isso, a anistia não vai livrar o Bolsonaro, até porque não precisa ser livrado, não tem nada contra ele, na verdade. Se eles quiserem condenar, eles vão condenar de qualquer forma. E a CPI do INSS, que mira um roubo de bilhões de reais de aposentados e pensionistas, numa combinação devastadora. Os 2 projetos já têm assinatura suficiente para deslancharem. Qual que é o problema que eles estão vendo? CPIs são contra governos, imobilizam Câmara e Senado e travam pautas como os pacotes de imposto de renda e segurança. Ninguém vai aprovar esse troço, não tem nenhuma chance disso passar de qualquer forma. E mais, ao expor a corrupção do INSS, a CPI, se for criada, vai dividir os holofotes da mídia e das redes e da sociedade com o julgamento de Bolsonaro no STF.
Então, olha a preocupação que esse pessoal tá? O fato dos aposentados terem sido roubados não é problema, não tem problema nenhum isso daí. O problema é que a nossa operação de marketing, de propaganda, que é esse processo contra o Bolsonaro, que eles esperam julgar e dizer que Bolsonaro é culpado porque tentou um golpe. De novo, é o que eu falo para vocês desde o início, o objetivo dessa coisa toda não é prender Bolsonaro, porque se fosse isso eles já tinham prendido, eles já tinham feito isso, né? É um absurdo, não tem nenhum motivo para prender Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes já mandou prender um monte de gente sem motivo nenhum também, não faria diferença. O que eles querem é fazer com que a população deixe de gostar de Bolsonaro. Então eles vão fazer toda uma campanha de marketing para esse julgamento contra o Bolsonaro. Eles acham que vai ter o efeito que teve o julgamento contra o Lula, porque o julgamento contra o Lula enterrou o Lula. O que eles estão errando nessa história é que a população está vendo o que está acontecendo, né? O julgamento contra o Lula devastou o Lula porque o Lula era culpado mesmo, tinha lá as provas todas. O julgamento do Bolsonaro não tem nada, é uma coisa inventada que eles criaram lá, que eles estão tentando dizer, fazer uma ligação que não tem lógica nenhuma dele com o suposto golpe, né? Mas aí a preocupação deles é que a CPI do INSS vai ofuscar o julgamento do Bolsonaro. As pessoas têm que estar prestando atenção em como o Bolsonaro é ruim, como o Bolsonaro tentou o golpe. Olha a cara de pau. O problema não é os aposentados. Os aposentados, foda-se os aposentados. É a visão do pessoal da Globo, né? Não pode ter CPI porque isso vai atrapalhar o nosso plano de jogar lama no Bolsonaro. Aqui, ó. Até quando Davi Alcolumbre e Hugo Mota vão matar no peito para defender Lula? É o que eu falei para vocês. O pessoal do governo tentou jogar essa de que não, que a anistia acabou, já era. A anistia já era. Não vai ter mais nada. Enterraram a anistia. E não foi isso que aconteceu, né? Está cada vez mais claro, né? Eles se comprometeram com a governabilidade, desfrutaram do avião presidencial para o Japão e para a despedida do Papa Francisco, mas tem limites, são pragmáticos e sabem que não vai... Caralho, o pessoal não tem vergonha de dizer que tentou comprar o presidente da Câmara e do Senado com uma viagenzinha de bosta para o Japão e uma viagem... Que você acha que foi isso, Cantelli? Tem muito mais dinheiro envolvido nessa história, tem muito mais dinheiro dado para esse pessoal para tentar comprar eles aqui, e mesmo assim não é suficiente, né? O pessoal sabe que só Bolsonaro tem voto no Brasil, então não tem jeito. A coisa, quanto mais atrasar o julgamento do Bolsonaro, melhor, porque chegando perto de 2026, acabou, meu amigo, não vai ter mais nada, eles não conseguem condenar Bolsonaro nem que eles queiram, né? E a anistia vai sair sim, eu tenho certeza disso aqui. O Altineu Cortes disse aqui, ó, se tiver consenso, a anistia pode ser votada imediatamente, tem voto para passar hoje. Se conseguir fazer um consenso, passa hoje. Que consenso que ele está falando? Justamente essa questão do meio termo, de anistiar alguns crimes, não outros, focar no dia 8 de janeiro, não colocar todo mundo no mesmo barco. E eu concordo com isso, acho que é razoável esse tipo de coisa, né? É o mais importante. E o pessoal coloca aqui, ó, anistiar os presos do 8 de janeiro, é hora de anistiar os presos do 8 de janeiro, tá mais do que na hora, já tá um absurdo essa perseguição sem sentido que o Alexandre de Moraes está fazendo contra essas pessoas para tentar criar um clima contra Bolsonaro e contra o bolsonarismo. Já deu errado, Xandão. Já deu errado. Esquece essa porra. Já deu errado. Procura uma outra maneira, um outro jeito de reviver o PSDB. Sei lá, quem sabe o PSDB apoiando o Bolsonaro. De repente você revive o seu PSDB dessa forma, né? O fato é que, aqui, ó, o pessoal mesmo admite, a anistia ampla dos participantes do 8 de janeiro tem amparo legal. Sim, é legal. Mas o STF pode derrubar. É o que eu falo, né? Lei não quer dizer mais nada nesse país, né? O STF pode derrubar? Pode. Mas aí, de novo, é o que eu falo para vocês, vai ser mais um problema que o STF vai estar comprando. Quanto tempo o STF vai suportar ficar tomando essas decisões contra o povo brasileiro? Eu acho que eles não conseguem muito tempo, não. Eles estão comprando a própria derrocada nessa brincadeira. Como diz o Carlos Portinho aqui, ó, sem anistia, Moraes e Barroso vão presos. O que ele está colocando aqui faz sentido, é o que eu falo para vocês. Esse pessoal o pessoal da esquerda está todo animadinho porque o STF tem poderes quase absolutos hoje, pode fazer o que quiser e ninguém pode fazer nada. E se aprovarem anistia no Congresso, o STF barra, pronto. O STF pode barrar a CPI do INSS também, pronto. O STF pode fazer tudo. Esse pessoal não está fazendo a conta, que daqui a pouco o STF vai estar na mão da direita. E aí, meu amigo, esse pessoal aqui vai estar precisando de anistia. Eu, se fosse eles, começava a fazer as contas, deixa passar a anistia, é melhor, porque qualquer coisa a gente diz que tá englobado nessa anistia também e pronto, resolvido o problema, encerrado o problema com o mínimo de perda para o lado de lá. A pacificação vai acontecer quando o pessoal admitir que quem está errado é o Lula, quem tem que ir para a cadeia é o Lula. É só ver o INSS, os casos de corrupção aí, e não o Bolsonaro. Aí nós teremos a pacificação nacional.